E aí, meu terceirão, saudade de vocês. Como é que vocês estão? Beleza? Todo mundo bem? Em casa, no isolamento, respeitando aí a quarentena, sem coronga, beleza? Voltamos então para mais uma aulinha online. Não reparem no meu cabelo, que tá quase um Black Power, né? Ó. Voltamos então para mais uma aula online. Aula passada eu terminei no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então hoje eu vou falar basicamente das consequências dessa Primeira Guerra Mundial, como que foi o fim de fato desse conflito. Lembrando, eu vou mandar esse vídeo, vou mandar um esqueminha de caderno, que tá até aqui já para mim. Vou mandar para vocês também exercícios na apostila e por fora também. Qualquer dúvida que surgir, a gente conversa, a gente tira dúvida lá no Google Sala de Aula, tá? Mas não fica com dúvida não, me procura. Muitos têm minhas redes sociais, fiquem à vontade pra gente bater um papo e tirar qualquer tipo de dúvida em relação ao conteúdo, beleza? Então, olha só, aula passada eu terminei falando que a Alemanha, ela assinou um tratado, assinou o armistício, né? Ou seja, ela assinou o fim da guerra, se rendendo, né? E aí você terá agora uma série de medidas impostas à Alemanha por causa que a Alemanha foi a grande culpada pela guerra. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Os países vitoriosos impõem à Alemanha essa culpa por terem sido os grandes culpados da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, né, as lideranças alemãs assinam esse documento assumindo todo o erro, ok? Aí, olha só, deixa eu ver aqui, só o momento que eu parei aqui, tá. O presidente da época dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson, ele queria o seguinte: olha, vamos fazer um fim de guerra sem vencedores, né? É o que a gente chama de paz sem vencedores. Vamos cada um pro seu lado, a gente tenta aí organizar mais ou menos. Pô, Diogo, os Estados Unidos então estava tendo uma boa ação, mais ou menos. O interesse dele era mais capitalista, né? Porque se cada um vai pro seu lado sem nenhuma punição grave, os Estados Unidos conseguiria, né, como já era uma potência, saía da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, os Estados Unidos conseguiria ali fazer um meio campo ali de empréstimos, ajuda orçamentária, né? Então assim, comércio. Então na verdade ele estava querendo lucrar com isso. A maioria dos países da Entente não aceitam, seguem com a ideia de punir a Alemanha, né? E ele é voto vencido e ele não consegue fazer essa paz sem vencedores, né? E aí, olha só, será convocado, desculpa, o Tratado de Versalhes, tá? O que foi esse Tratado de Versalhes? Na cidade de Versalhes, na França, serão reunidos os países vitoriosos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, se eu não me engano tem participação dos russos também nisso daí. E aí eles sentam e fazem várias medidas, impõem várias medidas à força à Alemanha. São elas, olha só. Primeiro, a cláusula de culpa. O que é isso? É o que eu comentei com vocês. Uma cláusula documental onde culpava a Alemanha por tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e os alemães assinaram. Pô, Diogo, mas não tinha muito o que fazer. Gente, a Alemanha estava derrotada. Tá? O governo do Kaiser alemão que tinha lutado na guerra já não era mais ele, já tinham tirado ele do poder. Então era uma junta controlada pelos países vitoriosos que assinaram esse documento, tá certo? Depois, lembra na aula passada que eu falei com vocês, ou logo na presencial ainda, que os franceses tinham perdido uma área para os alemães, chamada Alsácia-Lorena, e até por isso criou um clima de vingança e revanche entre franceses e alemães? Então, os alemães tiveram que devolver essa terra para os franceses, tá? Que era riquíssima em carvão e foi muito importante para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Perdeu várias regiões do território alemão que foram entregues para belgas, poloneses, tá? Vou falar daqui a pouco sobre o corredor polonês. Vou falar agora. Não tem como desenhar aqui para vocês verem, mas depois eu mando um mapa para vocês entenderem. Pensa comigo. Minha mão aqui é o território alemão. Depois da guerra terminada, algumas terras alemãs serão entregues a outros países, né? Então aos belgas, aos franceses, e a Polônia ela ganha um pedaço de terra grandaço. Por isso existe aquele termo corredor polonês. O que é isso? Olha só, Alemanha
Polônia. Ó, Polônia é essa mão aqui de baixo. Aqui em cima, oceano, mar Mediterrâneo. A Polônia não tinha saída para o mar. Então o que a Polônia exige e consegue? Ela cria um corredor, meu dedinho aqui, ó, que passa dentro do território alemão e eles terão saída para o mar. Então de um lado, ó, teremos Alemanha, aqui do outro também, e no meio um corredor polonês. Beleza? Então olha que humilhação para a Alemanha. No meio do território você terá uma faixa de terra que é polonesa agora, não é mais Alemanha. Simplesmente para os poloneses terem saída para o mar Mediterrâneo. Beleza? Todos os navios de guerra alemães deverão ser entregues, tá, para os países vitoriosos. E olha quem sai lucrando com isso daí, o Brasil, cara. Por quê? Quando a guerra estoura, no Brasil tinham vários navios mercantes, não eram de guerra, tá? Mercantes, de comércio. E como a guerra começou e o Brasil, logo, né, quando o Brasil entra na guerra, na verdade, esses navios estavam aqui, o Brasil prende esses navios aqui, fala, olha, nós estamos em guerra contra vocês, esses navios são para poder comercializar os nossos produtos com a Alemanha, mas agora nós somos inimigos, vocês vão ficar presos aqui. Quando a guerra acaba, sai uma medida, né, exigindo que todos os navios de guerra fiquem com os países vitoriosos, mas como esses navios mercantes já estavam aqui, o Brasil aproveita e fica com eles. Foram 13 navios ao total. Então eram navios bons e o Brasil lucra com eles. O poderio militar vai ter que ser reduzido. O exército alemão não pode ter mais de 100 mil homens. Pô, Diogo, 100 mil homens é muita coisa. Não é, tá? Não é. Então um país europeu, uma potência europeia com 100 mil soldados nessa época, não era nada. Então não poderia ter, e não poderia ter soldados nas fronteiras do território alemão. Não podia também, beleza? E terá que pagar, a Alemanha terá que pagar uma alta indenização. Era um valor, que a gente não precisa entrar em detalhes agora, absurdo, que ele só foi quitado em 2006. A Alemanha só conseguiu quitar a dívida da Primeira Guerra Mundial em 2006. Teve festa comemorando em 2006 essa dívida que foi paga à Entente, aos países vitoriosos. Ok? Então o que eu quero que vocês entendam? A Alemanha vai ser humilhada, vai ser escorraçada. Ah, Diogo, e aí, o que vai acontecer? A gente costuma falar na história que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira, né? Por quê? Porque olha só, quais são as consequências de toda humilhação que foi feita à Alemanha? Pensa comigo. Gente, clima de vingança, de revanche, né? No meio dos soldados alemães da Primeira Guerra Mundial estava o Hitler. Ele lutou, ele foi ferido, ele volta, que ele entra para a política. E ele era extremamente raivoso em relação à Entente aos Estados Unidos. Então você começa a criar um clima de vingança, e esse clima de vingança vai crescendo, vai crescendo. O fascismo na Itália e o nazismo chega na Alemanha com Hitler e vai inflando e vai inflando. A Alemanha começa a desrespeitar todas essas medidas, e os países não fazem nada, os outros países não fazem nada. Vocês vão entender por quê quando a gente for ver Segunda Guerra Mundial. O clima de ódio vai cada vez aumentando mais a Alemanha. Em contraparte, os Estados Unidos vai se tornando uma potência cada vez maior, né? Porque os Estados Unidos vai ajudando, vai financiando os países como Inglaterra, França, a própria Alemanha, a Itália, a Áustria, a Hungria, a reestruturar os países com empréstimos, com comércio. Esses outros países, mesmo que saíram vitoriosos, estão destruídos pela guerra, com menos homens. Então eu quero que vocês entendam que o fim da Primeira Guerra, na verdade, ele não é um fim, ele não acabou. Porque toda essa humilhação pela qual a Alemanha passou vai ter resultado que vai desencadear lá na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Fechamos Primeira Guerra Mundial, acabamos o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem que a gente tira no Google Sala de Aula. Beleza? Valeu!